Saudações condominiais! Tudo bem, pessoal? Então, nosso podcast hoje, essa terça-feira, pós o mega terceiro Fórum Nacional de Gestão Condominial, com um assunto muito importante e uma convidada especialíssima. Mas antes de apresentar minha convidada e falar da pauta, que eu acho de extrema relevância, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, enfim. Vamos apresentar eles. Quero agradecer aí a Aliança Administradora de Condomínios, a Freire Imóveis, a Blessed Facilities, a Shalom Rain Advogada, a Ouvrage Medições de Água e Gás e Individualização, a Newline, a Atuar Engenharia, a Ruggieri e Rosa Advogados e apoio institucional da Dale Carnegie e Anacom. Buenas. Então, hoje o assunto que nos traz é muito relevante. E, casualmente, eu acho que amanhã vai ter uma palestra sobre esse assunto. E o meu amigo Ayrton Roxo aí, que me desculpa, mas eu só vi a pauta do evento dele hoje, depois que eu já tinha entrado com a pauta do nosso podcast de hoje. Saiba precificar honorário de serviço de síndico profissional. Extrema relevância esse tema. E a nossa convidada, querida Ana Paula Vieira, né, que tem aí experiência de 33 anos na área comercial. Ela é profissional, síndica profissional, especializada em condomínios Minha Casa Minha Vida, CEO do projeto Chá das Síndicas, empreendedoras Brasil, empresária da Fênix Certificadora Digital e palestrante sobre assuntos relacionados a empreendedorismo feminino e experiências na área condominial. Seja bem-vinda, querida! Eu que agradeço, Mauri. Eu que agradeço esse convite, né? E estar pela segunda vez no fórum, para mim, foi muito importante. Estive o ano passado, no verão de outono. Dessa vez não está tão verão assim. Está muito, muito frio. Mas o amor, o carinho, o respeito que o povo daqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre tem pela área condominial e pelos palestrantes e pelo teu fórum, aqueceu meu coração e eu estou muito feliz. Ai, que coisa boa. E com certeza aqueceu os nossos corações, né? O ano passado tu já foste brilhante, né? Todo mundo me disse, olha, que espetáculo, que palestrante sensacional. Aí eu digo, bom, ano que vem a Ana Paula Vieira tem que vir novamente. E veio, arrasou, minha amiga. Arrasou, como sempre. Foi maravilhosa. Tu tem uma comunicação com o público fora de série, sabe? Não é nada forçado, não é nada, sabe? É muito natural de ti. Então, eu fico apaixonada de ver
você no palco, se comunicando de uma forma que realmente as pessoas se interessam. Então, hoje vamos falar de um assunto que nós debatemos e também foi comentado no fórum, né? Foi bastante comentado, assim, entre uma palestra e outra, né? Sempre veio a questão da precificação, como as pessoas têm que ter esse cuidado. Agradeço, né, os seus elogios, mas a gente cada vez mais vai aprendendo. E uma coisa que eu falo que é muito importante: primeiro é fazer o que você ama. E o segundo é você fazer uma coisa que você testemunhou. Não é uma coisa que você estudou, é uma coisa que você testemunhou. E você dá exemplos de como resolver. Então eu falei de diversidade, a diversidade existe, e aí em contrapartida eu dei exemplos de como que você vence as adversidades que acontecem no meio empresarial, no meio condominial e na nossa vida. E hoje a gente vai falar de precificação, que é uma coisa que vem aborrecendo os grandes profissionais do mercado, porque a gente tem que entender que o condômino, que é a pessoa que vai decidir, é uma pessoa leiga. Sim. E aí como que você vai lutar contra isso sem se desvalorizar? E aí a gente vai bater um papo aqui, eu vou dar várias dicas, e eu acho que vai ser legal para as pessoas também aprenderem quais estratégias que a gente pode fazer no mercado. Excelente. Então, como todos ouvimos aí, e não só no fórum, né? Isso é uma questão muito recorrente. A gente se desilude quando vai para uma concorrência, né? Onde tem outros profissionais e que a gente sabe que nem são novatos no segmento condominial, mas conseguem colocar em xeque a seriedade do trabalho de um síndico profissional. A partir do momento que a pessoa não consegue precificar o seu serviço, ela acaba baixando a régua do mercado. Exatamente. Eu acho que o principal para a gente falar aqui no momento é o seguinte: você tem que saber o seu custo, você tem que saber o seu valor. A partir do momento que você só quer quantidade e não qualidade, você começa a fazer a desvalorização, né, dos seus colegas que também são gestores e gestoras condominiais. O que eu vejo muito no mercado é conhecer alguém que saiba os valores que foram propostos, né? Porque hoje não tem mais aquele envelope fechado. Hoje a proposta é aberta e todo mundo vê e todo mundo compartilha valores. E aí, conforme é uma proposta aberta, aquele que é desonesto, ele tem um tempo para poder diminuir. Às vezes a diferença é de R$100, às vezes é R$50. Só que, quando você vai fazer a matemática, aquilo não bate. Por quê? Você tem que se deslocar até o condomínio. Você tem que verificar tudo que o condomínio precisa. Você tem que resolver todos os problemas que não foram resolvidos ainda. Porque, na verdade, as pessoas têm que parar para pensar o seguinte: quando você faz uma proposta para o condomínio, eles pedem todas as suas certidões, ele pede tudo que for possível, mas você não obtém informação nenhuma do condomínio. E, às vezes, você está achando que aquele condomínio está perfeito, não vai lhe dar dor de cabeça, e quando você vai ver por debaixo do tapete, o condomínio está prestes a ser multado, está prestes a receber um processo, e aí acaba explodindo tudo na sua gestão. Então, aquilo que você achou que era fácil, que podia cobrar, sei lá, um salário mínimo, você acaba precificando errado
e vendo que aqueles custos não cobrem o trabalho que você vai ter para poder realmente entregar o que você disse na sua proposta para aquele condomínio. Então, assim, as pessoas estão desvalorizando a si próprio e prejudicando os seus colegas numa disputa desonesta. Bem isso, bem isso. Porque, na realidade, né, Ana Paula, ser síndico requer habilidades e habilidades tão essenciais e importantes, né, que entre elas são a liderança, a transparência, a ética, isso, ter conhecimento, né, é uma obrigação para quem vai lidar e gerir com patrimônio, né, de outras pessoas. Nós vamos lidar com vidas. Então, tem que ter, além de todas essas habilidades, tem que ter muita ética e também paciência, resiliência e saber os pontos importantes que a gente precisa para elaborar uma proposta. Eu vejo muitas pessoas, quando às vezes me pedem proposta, a senhora pode me passar, meu condomínio tem tantas unidades, tem não sei o quê, em tal endereço, eu preciso para hoje. A senhora consegue até o final da tarde? Eu digo, olha, senhor, me desculpa. Isso não é como o senhor vai comprar um remédio numa farmácia, né, que o senhor já tem a bula ou o médico lhe receitou. Eu, assim como o senhor quer minha proposta para avaliar o meu trabalho, eu preciso avaliar o condomínio, o qual vou ter que fazer a gestão ou não, mas eu preciso estudar o seu condomínio. Ah, mas como assim? Eu digo, sim, eu quero conhecer, quero saber as condições em que ele se encontra, se o condomínio está em dia com todas as obrigações legais, para saber o quanto eu vou desprender do meu tempo, né? E quanto trabalho eu terei pela frente. Aí eles ficam, a senhora quer visitar o condomínio? Eu digo, sim, o correto é isso. Porque se o senhor só quiser uma proposta pura e simples, ou o senhor já tem alguém definido para contratar, ou se o senhor não se deu conta da importância de realmente conhecer o profissional que vai gerir o seu condomínio, é melhor o senhor rever esse posicionamento. Aí a pessoa fica até sem graça, né, Ana Paula? Porque não estão acostumados com isso. Não. O que acontece no mercado hoje, Mauri, é o seguinte. O condomínio abre o edital para o mercado. E aí o condômino que não está satisfeito ou é da turma do contra, faz aquele edital ficar público para que pessoas cheguem e façam suas propostas. Mas aí o próprio síndico, a própria administradora, muitas vezes também eu vejo a administradora, tem um posicionamento estranho. Não deixa o concorrente visitar o condomínio. Por quê? Quando você chega no condomínio, visualmente, nós já somos treinados. Então, nós conseguimos ver se aquele condomínio ele precisa de manutenção e se aquela manutenção, pelo menos na estética do condomínio, não está em dia. A outra coisa é a gente ter o CNPJ desse condomínio para fazer uma pesquisa se existe algum tipo de multa e processo em andamento, porque isso também é muito importante. Não adianta eu achar que eu vou entrar no condomínio para só continuar a gestão que já foi começada pelo meu colega anterior, ou se, na verdade, eu vou pegar aquela caixinha de surpresa que quando eu abrir, vai ter lá processo trabalhista, processo de impostos não pagos, porque tem muita gente contratando MEI, achando que é mais barato, e depois pagando grandes valores de multas, e multas federais que não são divididas e nem negociadas, né? E aí eu acho estranho, porque se você está abrindo, né, um edital para concorrência,
Por que você tem medo que a concorrência se apure de como que realmente o seu condomínio está? As pessoas têm que entender que o gestor, ele não é só responsável civil e criminalmente pelo condomínio. Ele é a pessoa que vai valorizar ou desvalorizar o seu imóvel. Eu acho que a pior coisa que tem é você fazer um investimento de todo o seu tempo de trabalho no imóvel, que daqui a pouquinho as pessoas vão dizer, eu morar naquele condomínio, Deus que me livre. Parece que o condomínio está abandonado. Isso é muito ruim, porque você sabe que todo aquele dinheiro que você investiu, era melhor você ter colocado na poupança, era melhor você ter colocado numa CDI, era melhor você ter feito um investimento e não comprado um imóvel para você morar. Porque se você quiser vendê-lo naquele exato momento, ele está desvalorizado e no máximo você consegue vender pelo mesmo valor que você comprou. E aí? Você quer isso? Você quer investir numa coisa que você não vai ter lucro nenhum? Então é complicado. As pessoas precisam se valorizar, valorizar a classe e não ficar tão preocupado com o que o vizinho está fazendo. Nós temos que todos nos respeitarmos. E assim, um respeitando o outro, as pessoas vão ter outras opções de escolha. Tempo de experiência, proximidade do condomínio, a quantidade de vezes que pode visitar o condomínio, se tem preposto, se não tem preposto, o modo de trabalhar, o perfil, porque tudo isso tem que ser verificado. Mas, infelizmente, hoje o mercado só olha para preço, porque as pessoas estão precificando errado e se desvalorizando, Mauri. É bem por aí. Então, entre esses itens, né, que tu abordaste aí já brilhantemente, a questão da avaliação para o síndico não ficar numa situação desconfortável, né? E, por vezes, nada favorável financeiramente, porque aquele síndico que se dedica, que investe em conhecimento, né? Faz curso, se atualiza. Isso tudo é investimento, gente, né? E conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E não são todos profissionais que gostam de se qualificar. É ou não é? Há uma diferença muito grande da pessoa investir em conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, né, Mauri? Eu vejo que o mercado está muito viciado em quantidade e não em qualidade. Às vezes as pessoas pegam tantos condomínios por conta da quantidade, mas não dá a mesma atenção e a mesma qualidade para todos. Eu não sei aqui no Sul, mas lá para o lado da região Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, quando o síndico começa a pegar muitos condomínios, eles terceirizam essa responsabilidade para o preposto. Sim. E aí agora está se aumentando muito as empresas de preposto, que são síndicos profissionais que pegam uma quantidade que não há como um ser humano gerir. Sim. E aí ele acaba trazendo os prepostos. Mas assim, toda vez que acontecer alguma coisa, o responsável é aquele que colocou o CPF. Então não adianta você ter 100 condomínios, 50 prepostos, e quando der ruim você tirar o seu corpo fora do campo ali. Tentar, né? Tentar tirar o corpo fora ou achar que a sua responsabilidade não é a mesma. E ela continua sendo. Com ou sem preposto, a responsabilidade é sempre daquele que tem o CPF lá registrado. Exatamente. E aí o que acontece? Você acaba não dando a mesma qualidade. E você também tem que ver qual é o perfil do condomínio. Por exemplo, eu moro no município de Duque de Caxias.
Se eu pegar um condomínio na Zona Norte, ok. Se eu quiser ir para a Zona Oeste, fica distante. Então, você também tem que verificar isso. Você tem que pegar um condomínio que seja próximo. Pode haver realmente uma emergência que precise da presença do síndico. Então, você tem que pegar os condomínios próximos, calcular o custo de locomoção até esse local. Você vai de carro, você tem combustível, você tem a distância, você tem alimentação, se você for ficar lá o dia todo. Na sua proposta tem que estar bem claro quantas vezes você vai lá. É uma vez? É 2 vezes? É 3 vezes? Faça, então, 3 propostas. Se eu vim aqui 1 vez por mês é um valor, se eu vinha 2 vezes na semana é um valor, se eu vinha 3 vezes por mês é outro valor. Então, você tem que mostrar para ele que você é profissional e que ele vai escolher o tipo de trabalho que você vai prestar para esse condomínio. Geralmente, quando eu faço a minha proposta, eu sempre falo, nos 3 primeiros meses, eu prefiro ir todo dia, para conhecer melhor a equipe, para ver o andamento do trabalho, ver como é que a equipe está alinhada. Eu estou recebendo um condomínio de uma pessoa que eu não sei como é que ela trabalha. Então, eu tenho que me adaptar a como o condomínio está andando, para depois desses 3 meses, eu chamar, mesmo que seja uma assembleia informal ou uma reunião informal, para poder dizer para eles, olha, vocês achavam que o seu condomínio estava desse jeito, mas, na verdade, o seu condomínio está desse jeito aqui. Então, muitas das vezes, os condôminos são enganados. Eles acham que o condomínio está tudo ok, mas tem um monte de sujeiras e problemas debaixo do tapete. E é aí que muitos profissionais se arrependem de ter dado aquela precificação e aí acabam desanimando, não entregando aquilo que prometeu, porque ao invés de você ter a hombridade, do mesmo jeito que você fez uma proposta para entrar, ter a hombridade de dizer assim, olha, eu precifiquei errado, porque eu achei que o condomínio estava de um jeito, e agora esse condomínio vai me dar o dobro do trabalho, e aí eu teria que cobrar X, porque eu vou ter que ter muito tempo dedicado para ele. Então, assim, é muito complicado. A gente não está falando só do síndico profissional. A gente está falando da pessoa ter caráter ao se dedicar para produzir, né, os benefícios que os condôminos acham que vão ter com a eleição desse gestor. É bem isso. É o tamanho do condomínio, né? O número de unidades, a complexidade daquele condomínio, né? As condições que ele se encontra. A última vez que fez um laudo técnico das condições estruturais do condomínio, quantos anos o condomínio tem, se o condomínio tem todas as documentações, tudo isso conta. E aí a gente sempre, na hora de fazer a precificação, a gente não consegue chegar a essa informação. O mercado está propondo isso para a gente. Por isso que a gente, nos bastidores, o Mauri estava falando sobre a importância da união, sobre a importância da associação, da Assocíndico que você falou. Então, assim, é importante essa união, é importante as pessoas terem como base algum lugar para poder falar das suas dores, mesmo sendo síndico profissional, para poder se organizar e exigir mais respeito do mercado. É verdade. E síndico profissional, síndico morador, eu conheço muitos síndicos moradores que são muito mais profissionais do que os ditos síndicos profissionais, né? Eu penso que essas pessoas que lidam com gestão ou estão inseridas nesse cenário, seja síndico, subsíndico, conselheiro, morador, deve de existir um interesse, né? Porque a pior coisa que tem é a omissão. Eu sempre digo que o preço da omissão é muito caro. As pessoas têm que ter mais interesse por onde vivem, por onde elas estão, onde estão residindo, o que está sendo feito, realizado, se o patrimônio dela está sendo valorizado, cuidado,
bem gerido financeiramente, né? Porque senão, quando vê, eu sempre digo, né? Os quórums das assembleias, que foi outro assunto abordado no fórum, né? As pessoas são muito acomodadas. Então, diz, essa pauta aí não me interessa, né? Não vou à eleição de síndica, não quero ir. Muita gente pensa assim. Primeiro que eu não quero me comprometer de fazer parte da administração. Eu acho que está bem assim. Eu acho que está bem assim, mas nem sequer se deu o trabalho de olhar como é que está a situação financeira do condomínio, né? Se tem saldo devedor, se estão pagando tudo direitinho. Não tem o trabalho de examinar, né, Ana? O site da administradora, da auxiliar de administração, que disponibiliza lá em tempo real, ou às vezes, sei lá, que leve 24 horas, mas pagou uma nota, um serviço. Opa, que valor é esse? Vou ver que serviço é esse. Então, vai lá, olha, para depois ir perguntar, então, para o síndico. Né? A pessoa que acompanha o condomínio, o correto é isso. Porque como essa documentação, essa gestão financeira, ela é mensal, as pessoas têm que se interessar em olhar todo mês. Porque se sai alguma coisa lá no site, olhou, diz, que pagamento estranho esse, pronto, já vai lá, já tira a dúvida com o síndico, não conseguiu falar com o síndico, pergunta para auxiliar de administração, mas não, as pessoas são acomodadas, não querem ter trabalho, por mais que tu facilite a vida, né? Antigamente a gente mandava isso impresso, hoje a maioria dos serviços é online, digital. Eu cansei quando trabalhava em administradora, como consultora e gestora de condomínios, das pessoas chegarem com as pastas contábeis envelopadas, que nem abriram com a maior cara de pau, despejar 12 pastas, aí tu olha assim, nem aberta foi. Ou seja, não tiveram o trabalho de examinar as contas. E aquilo que gente, custa dinheiro montar uma pasta contábil. E a gente sabe que tem condomínios que, apesar da tecnologia, e a gente está super batido a questão da natureza, né? Vamos, para que papel, né? Se tu tem lá, tu tá sempre com o teu telefone. Não acredito que tu não consiga olhar, sabe? Tu tá sempre no Instagram, no Facebook. Agora, na plataforma da administradora é difícil de entrar. Por quê? Eu acho que realmente a gente está chegando numa geração das pessoas que estão trazendo alguns vícios antigos. Por exemplo, eu não vou em assembleia porque toda assembleia tem brigas. Eu não quero fazer parte de brigas. A assembleia que sempre dá briga é sinal que a assessoria jurídica e administradora não tem pulso para poder organizar e levar uma assembleia do começo ao fim. Porque se você tem organização, não tem como essa assembleia dar briga. Porque tudo já é preparado com antecedência e passado com antecedência para quando chegar na hora da assembleia você só bater o martelo. Isso é o correto. Se as pessoas começarem a utilizar os podcasts, os eventos como o fórum, até mesmo outras lives que são feitas semanalmente por outros profissionais da nossa categoria, as pessoas vão estar preparadas para poder acompanhar se aquela gestão realmente está sendo transparente. Mas eu digo para você que os nossos colegas também são culpados. Porque eu acho que o momento que eu faço a minha precificação errada, só para poder ganhar aquele condomínio e ter mais um condomínio na carteira, ou pelo simples prazer só para o meu colega não ser gestor dali,
porque eu quero números, eu também estou errado. Por quê? Eu não acredito que um profissional ele vai precificar errado e não ganhar dinheiro de outro lugar. Eu acho que um gestor condominial que coloca o seu CPF naquele determinado tempo no condomínio, que ele sabe que mesmo depois que ele sair, tudo que aconteceu naquele período, do 1º de janeiro ao 31 de dezembro, vai ficar na responsabilidade do CPF dele, ele vai ganhar de qualquer maneira de outro lugar. Infelizmente, é muito triste, Mauri, falar assim, que existem pessoas desonestas no nosso meio que falam, levantam bandeiras, mas o exemplo não é. Porque eu acho uma vergonha um gestor condominial que coloca seu CPF na Receita Federal receber menos do que um salário mínimo. E é isso que a gente está vendo no mercado da região Sudeste. Pessoas que realmente se prostituem por menos do que um salário mínimo só para ter números na carteira. Subir no palco e dizer, eu tenho X condomínios. E pior, né, Ana? Tem profissionais da sindicatura que dão isenção de até 3 meses para trabalhar de graça para o condomínio para ganhar uma concorrência. Gente, não existe, não tem almoço grátis. Tu tem que ter dinheiro para o combustível, a não sei que seja do lado da tua casa, né? Aí é diferente, mas igual. Tempo é dinheiro. As tuas competências, né? Por isso que eu digo, eu sempre quando eu entro, assim, eu já pergunto. Quantos síndicos estão concorrendo? Quem são meus concorrentes? Porque dependendo, eu nem me dou o trabalho de participar. Porque se eu conheço que tem colega que faz esse tipo de coisa, eu prefiro nem participar. Porque eu acho isso um abuso. E, infelizmente, os condomínios ainda não aprenderam que não existe almoço grátis. Essa questão vai doer e vai ser muito mais oneroso lá adiante. É ou não é, Ana? A gente sabe de um monte de casos que acontecem no mercado, e aí, como você bem sabe, e todo mundo que me vê palestrando sabe que é assim, eu falo sobre o assunto, mas eu também dou estratégia. E eu acho que eu vou dar algumas estratégias aqui até para poder as pessoas falarem assim, não, a Ana Paula está me dando uma estratégia para poder eu me precificar e eu ir até essa assembleia atender a esse edital. A primeira coisa que você tem que fazer os seus reais cálculos para você atender esse condomínio. Se você conseguir pegar o CNPJ, faça uma pesquisa para ver todos os processos que esse condomínio tem. E verifique quantos minutos eles vão te dar de apresentação. E seja o máximo de transparente e respeitoso com os seus colegas. Mas fale a verdade. É o momento que você tem para poder dar uma sacudida nos condôminos. Então, assim, se você começar os seus 5 minutos ou 10 minutos de apresentação dizendo o que o condomínio realmente é e apresenta para poder ser uma barreira para a próxima gestão e as soluções que você pode dar, até eles, se não estiverem sabendo e se a gestão anterior não estiver sendo transparente, vão se assustar. Porque a régua de escolha não pode ser o preço do seu trabalho. Tem que ser o valor do seu trabalho. Porque a gente vê aí prédios caindo, tendo acidentes, incêndios, elevadores caindo, tudo por conta de uma má gestão. Ah, Ana Paula, mas o meu condomínio tem problema com o dinheiro. Por que tem problema com o dinheiro? Todo mundo sabe que precisa pagar a cota condominial. E você tem várias opções para poder fazer essa cobrança. A sua assessoria jurídica,
Você pode usar uma garantidora. Você pode fazer um acordo amigavelmente também com o advogado, para essa pessoa parcelar a dívida. Se pingar todo mês dentro do condomínio, não vai ficar faltando. Sair da conta pool, ir para uma conta jurídica, fazer o investimento com fundo de caixa, fazer o investimento com fundo de reserva. Então, assim, você não pode ser pego de calça curta. Você não pode do nada falar assim, não, para mim resolver o problema do meu condomínio aqui, eu tenho que mandar todos os colaboradores embora e terceirizar todo mundo. O condomínio tem condições para essa demissão em massa? Não tem. Então você tem que ter as estratégias, você tem que dar as soluções. Se você obter uma informação desse condomínio, você consegue fazer uma apresentação sem falar em preço, falar do valor e falar a verdade para os condôminos. Isso é uma das estratégias. A segunda estratégia, verifique se esse condomínio é o seu perfil. Verifique se ele fica realmente próximo da sua casa. Porque quanto mais longe ele for, mais gasto você vai ter para se locomover. Seja de madrugada, seja de manhã, seja de tarde, seja qualquer momento. Você tem que ter uma movimentação rápida até o condomínio, caso você tenha uma emergência. Uma outra coisa também muito importante. Se você é profissional, se você buscou conhecimento, se o coleguinha abrir a boca para falar de preço, você já levanta a mão e pede para sair. Não participe dessas concorrências. Não seja trocado maçã por banana. Banana é banana, maçã é maçã. Eu prefiro pedir licença para todos, dar boa noite, ir embora e não participar dessa seara. É importante, né, que o profissional que vai se apresentar numa concorrência, eu até participei de uma concorrência, eram 5 pessoas, eu pedi para ficar por último, que era online, eu digo, não, me deixa por último. Fiz uma apresentação rápida, mas tudo que eu falei era o que as pessoas queriam ouvir. E era o que interessava a eles. E era um condomínio que eu nem queria atender. Eu fiz um preço bem mais alto do que o normal. Mas aí tu vê aqueles rostinhos assim, né? Ah, tu pode, Thiago, ficar aguardando aí, nós vamos conversar. E aí a senhora, se precisar, a senhora pode entrar de novo no link. Eu digo, claro. Aí saí, né, da reunião online. Quando voltou, a consultora me passou a mensagem do WhatsApp. Olha, entra porque foi unanimidade. E o meu valor, né, o meu trabalho, o que eu ofereci para o condomínio, era exatamente o que eles precisavam. Então, esse condomínio preferiu pagar mais caro do que pegar o valor mais baixo. Por quê? Pelo valor agregado, né, que eu estava entregando, que estava realmente dentro, que até então eles não tinham escutado de nenhum dos candidatos o que eles escutaram de mim. Né? Além da proposta, claro que eu tinha enviado já. Mas é muito importante a gente saber se valorizar, né? Se posicionar. Ah, por que o seu valor é X? Eu penso assim, ninguém pode botar valor no trabalho de ninguém. Exatamente. Mas a gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho, né? Se nós somos de um segmento, nós temos um nicho de trabalho. Não, não é. Eu não vou chegar para um pintor e dizer para eles, não, acho muito caro o seu trabalho. Acho que o senhor deveria de cobrar tanto. Não, eu não sou pintora. Né? Esses dias eu estava avaliando um trabalho de um... Aliás, é um pintor de grade.
Ele só faz pintura de ferro. E realmente, aí tu fica olhando, aí as pessoas dizem, imagina, olha esse valor. Mas aí tu para e tu analisa o quão trabalhoso é tu pintar as grades, fazer um trabalho, um bom trabalho, diga-se de passagem. Porque não é só pintar. É lixar todos aqueles, né, tubinhos da grade, lixar, bem lixado. Tu lava, aí depois tu passa um produto, né, para não pegar ferrugem. Depois tu vai começar a pintura propriamente dita. E aí, às vezes, tu tem que dar 2 de mão. E é um trabalho, assim, ó, muito, muito cheio de detalhes, porque Todo minucioso. gente, é minucioso. Então as pessoas não conseguem entender que tem determinados trabalhos que realmente exigem, primeiro, conhecimento, a pessoa realmente se dedica, porque eu já vi vários serviços de pintura de grade que ficou uma meleca, né? Uma meleca que eu digo que tu vê que a pessoa pintou por cima da sujeira, Do primeiro antigo. que nem lavar lavou, fica a pintura cheia de bola, né? Embolada, porque ele não soube misturar a tinta. E também não lixou as grades e muito menos passou um produto para impedir a ferrugem, ou pelo menos para proteger por mais tempo as grades. Então, a gente tem que saber se posicionar, se valorizar, porque senão nós vamos acabar, como diz, fica marginalizada a profissão. Sim. Né? Mas, Mauri, você já parou para pensar por que você é referência no mundo condominial? Separa um profissional aqui, síndico, para você ver se alguma vez ele parou para poder acompanhar uma pintura de grade e deu os detalhes que você deu. Não faz. Sabe por quê? Nós que somos gestores condominiais, nós falamos para o mercado através do nosso comportamento e eles repetem. Se você for ver uma pessoa que é profissional ou se diz profissional fazendo orçamento, ele vai escolher pelo preço. Ele não vai verificar se aquela empresa tem as documentações, se ela pintar errado, se ela tem condições de pintar de novo e corrigir o erro. Eles não olham o capital da empresa. Eles não olham se os funcionários são registrados. Eles não olham se aquela empresa tem seguro. Eles colocam todo mundo na mesma cesta e escolhem pelo preço. Quando você faz isso, você está ensinando para o mercado que para você escolher um síndico profissional ou não, você também vai escolher pelo preço. Coisa. Exato. Então, assim, não tem mais essa geração de síndicos como você, que sabe que tem que colocar um para-lixo, que sabe que tem que colocar uma tela de proteção, que sabe que tem que colocar fita zebrada na calçada para a pessoa ter o sinal que ela não poderia passar ali, porque ali está tendo uma obra e pode cair um detrito ali, então ela tem que cortar por fora. São detalhes que são raízes, são detalhes de pessoas que realmente aprenderam na prática e foram se aperfeiçoando. Sim. Porque a parte de direitos e deveres, a gente vai lá no Código Civil. A gente dá um Google. Mas o dia a dia que nos ensina a prática de tudo isso, sim, é só trabalhando. E trabalhando corretamente. Eu não vou pegar a minha proposta, igual a gente estava falando ali fora dos bastidores, que o pessoal falou, poxa, Ana Paula, eu vi você palestrar lá no Secov, você fala tão bem, eu vi aquelas soluções, eu queria muito você no meu condomínio, mas você foi a proposta mais alta que a gente teve. Talvez tenha sido alto, porque eu ia entregar aquilo que eu falei. Sim. E aí a pessoa falou, não,
Mas baixa um pouco, baixa 50%. E aí, como é que eu vivo? Porque eu tenho custo para chegar até o condomínio e às vezes que eu tenho necessidade de ir, vou fazer mudanças no condomínio e vou ficar ali durante a minha gestão ganhando um valor que não vai cobrir, que não vai pagar minhas contas. Ninguém trabalha por amor e de graça. Tem que ter o retorno para me pagar minhas contas, para me poder chegar até lá, para me buscar mais conhecimento, para me melhorar a cada dia. A gente sabe que hoje a gestão condominial é igual ser médico advogado. De tempos em tempos você tem que se reciclar. E essa reciclagem tem custo. Não tem curso de síndico profissional de graça. É verdade. É investimento, né? Seja um curso de síndico, seja de mediação de conflitos, seja de condução de assembleias, né? Tem tantos cursos, porque na realidade assim, não existe um curso, tu não vai aprender a sindicatura em, sei lá, em 30 dias ou em uma 200 semana. horas. Não vai. Tu tem que ter... Aliás, nós comentamos isso, né? Até eu elogiei muito a Vânia Reis. Um beijo para a Vânia Reis. Beijão, professora. Eu disse... Esses tempos eu queria me inscrever num curso da Vânia. Ela disse assim, não, esse curso não é para ti. Esse curso é para os principiantes. E aí, realmente, eu disse, que bacana. Ela disse, não, eu tenho curso para quem está iniciando, para aqueles que precisam, né? Já começaram ali a trabalhar há algum tempo, mas precisam de um reforço e tem aquele outro, né, curso que é o de atualização. Que vai, porque a legislação vai mudando, as coisas mudam muito rápido. Assim como a tecnologia é veloz, né? Eu acho que a questão da legislação de condomínio e normas técnicas... Tem muitas particularidades. Nunca desenvolveram tanta coisa rapidamente. Então, a gente realmente tem que estar atento a tudo. Porque senão tu não vai conseguir fazer uma boa gestão, porque tu não vai estar satisfeito com o valor que tu cobrou, se tu não souberes especificar, né? Avaliar, como eu disse, a complexidade daquele condomínio, tudo que aquele condomínio vai exigir de tempo, né? De dedicação. Se eu olho para o condomínio, bom, o condomínio tem que concluir PPCI, tem que fazer adequações, tem que fazer LTIP, tem reforma, é um prédio antigo, as tubulações foram trocadas. Não. As pessoas têm que buscar informação para saber o quanto tu vai ter de desprendimento do teu tempo para aquele condomínio. Exatamente. E aí é que mora o perigo. Sim. Porque se tu não faz isso, tu acaba tendo prejuízo. Mas essa onda ou essa moda que está hoje no mercado condominial, das pessoas falarem assim, não, para me mandar o orçamento eu pergunto, quantas unidades? É aonde? Aí cobra 20, 25 por unidade. Não, eu cobro 20, 25 por unidade. Ok. E na sua apresentação, qual o diferencial que você vai dar para poder ganhar do outro? Para ele tirar o foco do preço. Uhum. A pessoa não tem essa apresentação, porque ela não sabe nada do condomínio. Exato. Esse é o seu diferencial. Pelo menos você fez uma força para buscar a informação desse condomínio. Exato. E muitas das vezes, o mercado já está virando esse vício, de você só passar a quantidade aonde a pessoa calcular e falar, não, 20 ou 25 por unidade tá bom. Mas e aí? Você não sabe quanto que está a inadimplência?
Você não sabe se tem algum processo ali para cobrar um passivo de inadimplência de mais de 5 anos. Você não sabe as informações aprofundadas. Você só dá a sua informação, mas você não busca informação nenhuma, né? Uma outra coisa também que eu queria deixar aqui como exemplo, eu estava dando assessoria agora há pouco tempo para um condomínio lá em Piratininga, lá no Rio, e a construtora entregou pacote fechado para o condomínio e colocou o síndico morador. Quando a gente começou a trabalhar sobre isso, falar tudo bonitinho, direitinho, o que aconteceu? A gente descobriu que tinham 2 empresas fazendo a manutenção do elevador. Os elevadores sociais, os de carga e o elevador PCD. Eu falei, para que esse monte de empresa? Vocês não são indústria. Vocês não têm dinheiro para isso. E isso também, Mauri, é um olhar profissional que você precisa ter no condomínio. Isso também é um tino de diferencial para você apresentar numa assembleia. Mas como que você vai passar uma informação dessa se você não sabe? Você precisa de uma empresa para fazer a manutenção. Então, junta todos os elevadores, chama a empresa para conversar, refaz o contrato e já faz uma economia ali. Então, assim, isso também tem que ser dito. Olha, eu e o jurídico vamos analisar todos os contratos e vamos tentar uma economia. Ninguém se atenta porque vai falar. Fica muito preocupado e focado com o preço que vai colocar na proposta. E isso precisa ser uma estratégia que a gente até falou sobre a apresentação, sobre tudo. Então, eu acho que o mercado precisa utilizar a palavra profissional com várias interpretações diferentes. Se você é profissional, você tem que saber aonde que você está enfiando. Aonde você está colocando o seu CPF, seu CNPJ. Que hoje também exige-se que tem uma empresa. A empresa tem um custo. Você paga 6% do valor da nota, como é que você vai prostituir-se pelo um valor tão baixo? Né? Não paga nem os impostos, né? Exatamente. Ainda mais ficando 3 meses de isenção. Eu quero saber qual é a mágica. É verdade. Melhor dar um curso. Ana, querida, deixa eu agradecer mais uma vez aqui aos nossos apoiadores. Nós já, como diz, estamos estourando o tempo aí. Então, mais uma vez aí, agradecer à Aliança Administradora de Condomínios, a Freire Imóveis, Shalom Rain, advogada, a Blessed Facilities, a Ruggeri e Rosa, advogados, a Ouvragem, a Newline, a Atuar Engenharia e o apoio institucional da Dale Carnegie e Anacom. Ana, para a gente finalizar, deixa um recado para o pessoal. Eu penso que tu tinhas um sorteio, alguma coisa, né? Então, o que nós vamos deixar registrado? Vamos lá. A primeira pessoa... Assim, ó, pessoal, tem que ser aqui do Rio Grande do Sul, tá? Porque eu vou ficar com o que a Ana vai sortear, que é a Bolsa do Chá das Síndicas. E aqui dentro da Bolsa do Chá das Síndicas você vai ter direito ao Diário de Diagnóstico, que é um produto personalizado do meu projeto, que tem mais de 300 mulheres da área empreendedora e da área condominial. Então, nós temos advogadas, arquitetas, engenheiras, síndicas, subsíndicas, conselheiras. Então, o brinde que vai ficar aqui para sorteio é a bolsa personalizada junto com o diário. E eu queria fazer um desafio. Diga. A primeira pessoa que for seguidora do Chá das Síndicas, seguidora do Papo Condominial RS e seguidora da Mauri,
tem que seguir os 3, que ligar para cá ou mandar uma mensagem para a Mauri, a primeira, ela vai conferir e vai ser a ganhadora da bolsa. Mas tem que ser daqui do Rio Grande do Sul. Isso aí. E tem que ficar assistir o podcast até o final. Assistiu o podcast até o final, vai colocar lá. Porque nós temos como ver, né, gente? Então, assistiu até o final, coloca lá o @ do Chá das Síndicas, o @ do papocondominial.rs e o @ do maureen.gon. E eu quero dar uma última palavra antes de te agradecer para a gente finalizar. Provérbios 1:4, 13:4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O que isso significa? A gente que gosta de trabalhar, a gente vai trabalhar. E se a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente ganha saúde, a gente ganha tudo. Então, se a pessoa é preguiçosa, ela vai fazer de qualquer jeito e ela não vai evoluir. Quem vai evoluir é realmente quem trabalha. Isso já é uma coisa que é falada na palavra do Senhor. Então, gente, vamos trabalhar direito, vamos respeitar os nossos colegas, vamos aumentar o nosso conhecimento, vamos fazer realmente que o mundo condominial melhore. E é isso que a gente quer. E tem que começar de cada um de nós, respeitando os nossos colegas, se precificando corretamente, indo para o edital de convocação com uma postura, sabendo a quem a gente vai atender, qual as necessidades deles e dizer para eles realmente aquilo que a gente vai conseguir fazer durante o prazo de 1 ano ou 2 anos, que for o momento que a gente vai ser eleito. Mauri, muito obrigado. Papo Condominial RS, muito obrigado pelo convite para vir para o fórum, por esse convite para vir a primeira vez aqui para o podcast. Muito obrigado mesmo. Ana, parabéns pelo teu trabalho também, não só pela palestra maravilhosa, né, que pela segunda vez tu vens ao fórum, mas parabéns pelo teu trabalho como empreendedora, né? Tem lá o grupo Empreendedoras do Brasil, né? De 200 ou já está em 300 e pouquinho. 300 e poucas profissionais, né, do mercado condominial, síndicas moradoras, síndicas profissionais, advogadas, né? E o Chá das Síndicas, que também é um trabalho de muita importância e que eu vejo crescer a cada ano. Então, meus parabéns pelo trabalho que tu faz. Eu admiro muito, acompanho o grupo. Eu vejo o quanto tu realmente desprende do teu tempo para auxiliar aquelas pessoas que estão com dúvida, que estão ali, né, precisando de apoio, porque o propósito, né, do grupo, do Chá das Síndicas ou do Papo Condominial, é a gente também se ajudar. Porque temos advogados, temos síndicos mais experientes, temos síndicos mais novos, às vezes aprendemos até com os novatos, é ou não é? Mas também a gente precisa dar atenção, né? Assim como eu digo que, como tu bem falou ali, das Sossíndicos, precisamos valorizar, né, o trabalho do síndico, e a gente só vai conseguir isso se estivermos unidos. Fortalecendo a associação. Exato. Então, assim, gente, vamos dar atenção e importância. Se cada um der importância devida ao seu estado, sem deixar de reverenciar e também prestigiar os eventos em outros estados, mas assim,
a gente precisa dar valor àquilo que é nosso. Sim. É ou não é? Com certeza. Eu fico admirada como que as pessoas, às vezes, não conhecem a fruta da casa, a planta da casa. A minha avó falava muito isso, né? O santo de casa não faz milagre, tem que ir lá do outro lado para pegar o santo para fazer milagre. Não é isso. Nós precisamos valorizar quem está aqui, quem é o nosso exemplo próximo. É bem isso. E é isso. Eu acho que a gente tem que ter mais respeito, mais resiliência e querer aprender cada vez mais com aquele que está próximo. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Obrigada, meu amor. E, gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. E até a próxima terça-feira. Tchau!